Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre o Fevereiro Roxo, o mês de conscientização sobre as doenças crônicas, como o Alzheimer, a fibromialgia e o lúpus. Mas antes, eu tenho um recado aí para você. Para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. O Fevereiro Roxo é uma campanha de conscientização voltada para o combate e diagnóstico precoce do Alzheimer, lúpus e da fibromialgia, 3 doenças que afetam o sistema neurológico e imunológico da população brasileira e que impactam milhares de pessoas em todo o mundo. E para falar sobre esse assunto, a convidada deste primeiro bloco é a reumatologista Nacife Costa Araújo, membro da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Reumatologia e secretária-geral da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutora Nacife, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Olá, eu que agradeço, Ana Paula, a oportunidade de estar hoje aqui conversando sobre essas doenças tão importantes. Doutora, para a gente começar então o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho para o pessoal que está acompanhando qual que é a importância dessa campanha, né, do Fevereiro Roxo. A principal importância é que a gente está lidando com doenças que são crônicas, né, incuráveis, e que realmente causam um impacto muito grande na vida dos pacientes com essas condições. Então, o diagnóstico ele realmente precisa ser precoce para que a gente possa instituir o tratamento adequado e fazer com que essas pessoas vivam o melhor possível, né? Tenham uma melhor qualidade de vida. E isso é possível. Assim, de antemão, já quero deixar claro que é possível que a gente consiga fazer com que as pessoas com essas condições tenham uma vida melhor, mais normal possível, digamos assim. Doutora, para a gente introduzir então, vamos falar sobre o lúpus. O que é essa doença autoimune e quais são as principais características de quem desenvolve o lúpus? Então, ela é uma doença autoimune, como você mesmo já citou, crônica, inflamatória, né? Sistêmica, ou seja, ela pode comprometer vários órgãos. Há uma desregulação do sistema imune, né? Levando à produção de autoanticorpos, anticorpos que normalmente não deveriam acontecer. A gente tem que ter anticorpo para nos proteger contra infecções, mas esses pacientes passam a ter anticorpos contra as suas próprias células, né? E levando a uma reação inflamatória e disfunção, dano orgânico, né? De órgãos nobres, né? Principalmente os rins, por exemplo. Então, é uma doença que precisa realmente ser diagnosticada o mais rápido possível, para que a gente consiga minimizar os danos que ela pode causar. As manifestações, como ela é sistêmica, ela pode comprometer várias partes do organismo, ela pode fazer inúmeras manifestações, né? Inicialmente, esses pacientes costumam apresentar dores nas articulações, né? Febre, fadiga, cansaço, né? Emagrecimento, perda de peso sem que estejam fazendo dieta, né? E aí, adenomegalia são aqueles gânglios que podem aparecer principalmente nessa região do pescoço. Muitos, na verdade, podem desenvolver doenças na pele, né? Um comprometimento, então, de pele e articulação é muito frequente nessa doença. Essas pessoas começam a ter lesões avermelhadas em áreas expostas ao sol, principalmente na face, né, nessa região aqui do osso malar, do osso do nariz e o osso malar, que a gente chama até popularmente de lesão
em asa de borboleta, né? Mas os doentes podem ter lesões avermelhadas no veno decote, nos braços, né? Aqui atrás, nessa região, a gente também se expõe com muita frequência ao sol, mas as lesões de pele podem ser as mais variadas possíveis, né? E o quadro articular, os pacientes têm dor ou artrite, né? Que é quando as articulações ficam inchadas, vermelhas, quentes, e eles costumam piorar de manhã cedo, né? Eles acordam, muitas vezes nem dormem direito, é uma dor em repouso, né? Já acorda com as juntas inflamadas, inchadas, né? Com dificuldade para mobilizar, para se mexer, né? E é muito comum eles terem essas manifestações nessas pequenas juntas das mãos, tá? Mas pode comprometer pequenas e grandes articulações. Então, duas manifestações muito comuns nessa doença é o envolvimento das articulações, das juntas e da pele. Mas outros órgãos também, por exemplo, os rins, né? Tanto é que é uma doença que preocupa muito a gente, porque esses pacientes podem evoluir com dano renal, de maneira que eles têm que fazer diálise, por exemplo, entram em insuficiência renal, precisam fazer diálise e até mesmo transplante renal, né? Eles podem ter comprometimento cardíaco, inflamação no coração, inflamação nos pulmões, na pleura, né, naquela membrana que cobre os pulmões, então, eles podem ter líquido ali dentro, derrame pleural, podem fazer manifestações gastrointestinais, com diarreia, por exemplo, podem fazer alterações nas células do sangue, reduzindo as células do sangue, né? Então, eles podem ter anemia, né, diminuição das células de defesa dos leucócitos, das plaquetas, né? Podem fazer comprometimento neurológico. Então, realmente é uma doença muito múltipla, com múltiplas manifestações clínicas. As causas, né, na verdade, quais causas estão relacionadas aí com o desenvolvimento do lúpus? Nós não temos uma causa específica, Ana Paula. É uma doença multifatorial, né? Tem, com todas as doenças, tem um caráter genético, né? A predisposição genética, e diversos fatores, muitos deles ambientais, né? Como, por exemplo, a irradiação ultravioleta, que é o fator, então, ambiental mais importante no lúpus, né? Tanto que esses pacientes não podem se expor ao sol sem proteção solar, sem uso do protetor solar. E não é só o sol, é qualquer irradiação ultravioleta, mesmo dentro de casa. Então, esse é um fator ambiental importante. O tabagismo hoje é considerado um fator extremamente importante para praticamente todas as doenças autoimunes. Infecções, principalmente as infecções virais, né? O estresse, a que nós estamos submetidos diariamente, né? Então, são diversos fatores que podem estar associados nessa população, além da questão hormonal também, né? Já que predomina nas mulheres, né? Então, é uma doença que atinge qualquer pessoa, mas principalmente mulheres na fase que a gente chama reprodutiva, né? Entre 15 e 50 anos de idade. E, doutora, uma dúvida que surge muito, né, quando a gente fala sobre esse assunto, é se o lúpus, ele é contagioso. Não, não é contagioso. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, realmente uma reação inflamatória do próprio corpo da pessoa que não vai passar para ninguém, né? Infelizmente, ainda existe esse estigma, né, esse questionamento, mas as pessoas podem ficar preocupadas em relação a isso. Não é uma doença infecciosa, ela é uma doença inflamatória. Doutora, agora vamos falar um pouquinho como que é feito o diagnóstico dessa doença. Acho importante explicar para quem está acompanhando aqui o nosso programa como que isso é realizado pelos médicos, se tem algum exame específico, se é mais clínico esse diagnóstico. Ele é um diagnóstico
que a princípio é clínico, de fato, né? Os pacientes nos procuram com algumas queixas, né? Essas queixas que eu comentei, muitas vezes febre, emagrecimento, queda de cabelo, fadiga, né? Dores articulares. A pessoa fala, nossa, eu tenho 20 anos, como é que eu estou sentindo dor nas minhas juntas, né? Então, existe essa preocupação clínica, por isso que procuram o médico. Infelizmente, ainda não é muito demorado a chegada ao especialista, por isso que a gente precisa conversar muito sobre essas doenças, porque ainda esses pacientes ficam, muitas vezes, indo em vários profissionais até chegar ao especialista. E, com isso, o diagnóstico é muito retardado ainda, né? Então, a gente faz uma avaliação clínica, de acordo com esses comprometimentos que a pessoa pode ter, e também com a ajuda de exames laboratoriais. A gente consegue pesquisar no sangue da pessoa se ela apresenta autoanticorpo, né? São os anticorpos que têm uma relação muito estreita com essa doença, né? Então, a gente pede, muitas vezes, de imediato, que a gente chama de PAN, fator antinúcleo, que eu vou conseguir identificar se a pessoa tem autoanticorpo. Depois eu tento identificar qual o autoanticorpo que ela apresenta, né? E também eu vou atrás de manifestações, então, nas células do sangue, o envolvimento renal, então eu vejo exames de avaliação renal, tanto no sangue como na urina, né? E eu vou ampliando o meu arsenal de exame de acordo com a manifestação clínica que essa paciente possa vir apresentar. Se é uma queixa neurológica, eu vou fazer exames neurológicos. Muitas vezes a gente tem que fazer tomografia de crânio, ressonância, exame de líquor, por exemplo, né? Então, eu posso utilizar vários exames, mas de acordo com a manifestação clínica que essa paciente apresenta. Mas é possível, tranquilamente, fazer esse diagnóstico. Doutora, para quem tem sintomas de lúpus, qual médico que é o mais indicado? Quem que a pessoa deve procurar, pedir ajuda? Realmente, é o especialista nessa doença que é o reumatologista. Isto seria o melhor dos mundos. Embora a gente saiba que, na vida real, isso não é tão simples, né? Principalmente nesse Brasil continental, né? Que a gente tem ainda um déficit de especialistas, né? Embora a gente hoje já tenha reumatologista em todo o Brasil, mas a gente ainda precisa distribuir melhor esses especialistas ao longo do nosso país. Mas seria o reumatologista. Mas os pacientes podem procurar um clínico, um bom clínico, né? Que possa, e até mesmo assim, hoje a população está conseguindo aprender um pouco mais sobre as doenças através da internet, né? Do seu programa, por exemplo, isso é muito bom. E de maneira hoje a gente também quer que a própria população pense nas suas doenças, né? E procure um clínico e sugira, doutor, será que isso não pode ser uma doença autoimune? Né? Então, acho que é válido, sim, né? Mas um bom clínico pode acompanhar esse paciente. Os médicos que se deparam com os envolvimentos sistêmicos também, por exemplo, se é um comprometimento de pele, um dermatologista pode pensar nessa possibilidade. Se é um envolvimento renal, o nefrologista também pode, né? Se é um envolvimento neurológico, o neurologista também, né? Que ela realmente pode comprometer qualquer parte do corpo, né? Mas o especialista, de fato, é o reumatologista, que consegue integrar todas essas possibilidades que esse paciente tem numa doença só. Mesmo a própria campanha, né, doutora? O Fevereiro Roxo, ele Exato, consegue ajudar as pessoas a exato, chegarem nessa exato, informação, a identificarem melhor e antes os sintomas, né? Então, por isso que também é muito importante. exato. Por isso que a gente realmente fica feliz de estar tendo essa oportunidade de divulgar mais as doenças reumatológicas, né? Embora o lúpus ainda seja considerado uma doença rara, mas muitas vezes, na verdade, ela é subdiagnosticada. Então, a gente acredita que
que a prevalência está cada vez maior e tende a aumentar, né, cada vez mais. Certeza. Doutora, vamos falar um pouquinho agora sobre a fibromialgia. Eu gostaria que a senhora explicasse para o pessoal, né, o que é essa doença e quais são os principais sintomas que ela apresenta. Diferente do lúpus, a fibromialgia, ela não é uma doença autoimune. Então, elas são distintas, na verdade. Embora elas comprometam mulheres, jovens, né? Pode causar um impacto muito grande, né? Mas elas são diferentes. A fibromialgia não é imunomediada, não é inflamatória, é uma reação amplificada a um estímulo doloroso, e essa pessoa tem uma dor, digamos assim, acima do habitual, né? Então, são pessoas com dor crônica, né? Dor difusa, então todo o corpo é doloroso, né? Mas não é uma dor que dura uma semana, não é bem assim. Senão todo mundo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com um diagnóstico exagerado de fibromialgia, né? É uma dor difusa, mas que tem uma durabilidade, tem que ter um tempo pelo menos maior que 3 meses, né? E acompanhado de fadiga, são pessoas que têm muita fadiga, é um cansaço, a pessoa faz a mesma coisa diariamente, mas ela tem um cansaço além do normal, como se tivesse trabalhado horrores, né? E fez absolutamente a mesma coisa que faz habitualmente, né? E um sono que a gente chama de não reparador, é a pessoa que dorme, mas acorda cansada, né? Então, ela acorda cansada, doída, e ela vai ficando, se não também diagnosticada e tratada adequadamente, isso vai virando uma bola de neve, essa pessoa vai ficando cada vez mais dolorosa e muitas vezes até incapacitada. Então, é uma doença que também merece bastante atenção. Os principais sintomas da fibromialgia, então, é essa dor generalizada aí pelo corpo, não importa qual parte do corpo, é isso? Exato, exato. E é uma dor que as pacientes têm dificuldade de dizer como que ela é, se é uma pontada, né, se é uma queimação. Não existe uma característica muito típica dessa dor, né? Agora, a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque existem outras condições que também podem dar dor difusa, né? Por exemplo, quem tem doença na tireoide, pacientes com hipotireoidismo, eles também podem ter dor difusa, né? Então, a gente sempre tem que tomar um pouquinho de cuidado da gente estar lidando com outras doenças que também podem cursar com essas manifestações. E, além disso, muitos desses pacientes, eles podem ter sintomas que também chamam a atenção do reumatologista. Então, pessoas que podem ter pernas inquietas, enxaquecas, colo irritável, aquela pessoa que tem uma urgência, né, para uma dor abdominal e urgência, né, para evacuação, sem que seja uma doença inflamatória, né, sem uma causa específica, né? Então, eles podem, além disso, muita alteração associada a transtorno de humor, ou ansiedade, ou depressão. Então, eles têm algumas outras características que chamam a atenção do reumatologista. Assim como o lúpus não tem uma causa, né, definida, a fibromialgia também não, então. Exato, não temos uma causa definida, e a semelhança do lúpus também predomina nas mulheres, né? Também em mulheres jovens, mas podendo aparecer na criança também, no idoso. Mas não tem uma causa específica, existe a questão genética também, existe um fator genético associado, e muitas dessas outras condições que a gente comentou em relação ao lúpus, processos infecciosos, principalmente viral, né? Estresse, é muito comum as pessoas desenvolverem essa desregulação no mecanismo de dor após uma perda de um ente querido, um trauma, né, físico e mental muito grande.
Então, realmente nós não temos uma causa específica para essa condição. Os pacientes podem desenvolver ao longo da sua vida. Doutora, então qualquer pessoa pode desenvolver a fibromialgia, até mesmo as crianças? Sim, é possível, mas desde que também tenha uma característica genética, né? É muito comum a história familiar dessa pessoa, né? Então, a mãe com fibromialgia, é possível, sim, que um dos filhos possa também desenvolver. Então, existe essa predisposição genética, né? Mas os fatores ambientais são muito importantes, né? São muito desencadeadores do aparecimento dessa condição. Sabe se ela tá ou não com fibromialgia? Porque qualquer dor assim que eu sinta no meu corpo, isso já é um sinal que eu tô com essa doença ou não? É muito boa pergunta, Ana Paula, porque realmente a gente acha que está acontecendo um boom de fibromialgia, né? Muitos fibromialgia que a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. Embora ela tenha uma prevalência bem razoável, em torno de 2,5 milhões, né, de pessoas possam, é, 2,5, 2 a 5% da população possa ter fibromialgia, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Não é qualquer dor que é fibromialgia, né? Como disse, é uma dor difusa, com um tempo maior que 3 meses, com modificação do sono da pessoa, né? Um sono que fica muito ruim, digamos assim, né? E essas outras manifestações, né? Que acompanham esses pacientes. Então, a gente tem que. E não, o grande problema é que nós não, como ela não é inflamatória, eu não tenho exames que me ajudem nesse diagnóstico, né? Isso tem que ficar bastante claro. Não existe nenhum marcador dessa doença, um autoanticorpo, uma prova de inflamação, uma biópsia. É um diagnóstico realmente clínico. Muitas vezes a gente pede alguns exames para poder, de certa maneira, afastar outras condições, né? Que possam ter um quadro muito semelhante, né? Agora, o fato também da pessoa ter fibromialgia não significa que ela não possa ter outras doenças reumatológicas, né? Às vezes ela tem a fibro, mas está mais incomodada com uma dor no ombro, com uma bursite. Então, eu tenho que tratar muito bem essa minha bursite ou uma tendinite, porque senão esse fibromialgico vai ficar mais dolorido. Porque esse doente tem dificuldade, é como se tivesse dificuldade em lidar com dor, né? A dor dele é amplificada, é uma resposta cerebral amplificada, processo álgico. Então, a gente tem que sempre procurar ver se tem algum processo inflamatório, para eu poder tratar, para ele ficar melhor dessa dor, né? Então, sempre procurar ver se tem tendinites, bursites, se tem algum processo infeccioso, tá? E eu posso ter, então, doenças reumatológicas associadas. Eu posso ter lúpus com fibromialgia, eu posso ter uma artrite reumatoide, fibromialgia, né? Ela não é isolada, ela pode vir isoladamente, pode estar associada a outras condições reumáticas e mesmo outras doenças da medicina. Doutora, para a gente encerrar então este primeiro bloco, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, de uma forma bem geral, claro, sobre o tratamento para fibromialgia, que eu sei que também tem as atividades físicas que ajudam muito esses pacientes. Exato. Embora elas sejam incuráveis, tanto o lúpus como a fibromialgia são tratáveis, né? Elas são doenças que podem ser controladas, né? E para a fibromialgia, realmente o principal tratamento é muito voltado para a atividade física. Já existem inúmeros estudos demonstrando o papel de exercícios aeróbios, mesmo de exercícios resistidos, né, no controle da dor crônica. Então, é fundamental que os pacientes realizem, sim, exercícios, é claro que sob supervisão, né, senão pode levar a algum dano,
Eles se assustam com isso, porque elas estão muito doloridas, elas acham que vão sofrer mais com dor, né? Mas a gente vai, lógico, fazendo uma atividade física de maneira que o paciente a gente vai entendendo o limite da pessoa, né? E vai aumentando o nível de dificuldade. Então, eu brinco, eu falo que elas têm que começar do começo, não adianta querer, né, começar fazendo exercícios pesados, né? Então, tem que ser com muita orientação, de maneira que ela vá conseguindo fazer e a dor gradativamente vai melhorando. Associado a isso, muitas precisam de psicoterapia, né, pelo transtorno de ansiedade e depressão que a dor crônica pode causar na vida de uma pessoa. Então, é necessário, sim, um acompanhamento com psicólogo, algumas vezes com psiquiatra, né? E o uso de medicamentos, que a gente chama de moduladores de dor, né? São medicamentos que fazem com que a pessoa lide melhor com a sua dor, né? Até para poder começar a fazer exercícios, né? Então, mas também sob supervisão médica. E sempre com o intuito de, gradativamente, a gente ir retirando esses medicamentos, sabe? A gente não quer que as pessoas fiquem tomando medicamentos para sempre. A gente quer que o fibromialgico faça exercício para sempre. E o exercício, sim, é um medicamento, é um remédio que precisaria ser tomado diariamente. Certeza, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, neste primeiro bloco. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E no próximo bloco nós vamos falar sobre uma outra doença crônica, o Alzheimer. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre o Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização sobre o Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia. E neste segundo bloco nós vamos falar sobre o Alzheimer, com o neurologista Bruno Diógenes Ispen, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e diretor científico da Associação Brasileira de Alzheimer. Doutor Bruno, muito obrigada pela sua participação nesse segundo bloco aqui do Saúde é Vida. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês um pouco sobre esse tema que tanto me interessa. Doutor, para a gente iniciar um pouquinho o nosso bate-papo, né, introduzir esse assunto, eu gostaria que o senhor explicasse o que é o Alzheimer e quais são os principais sinais que ele vai dando assim logo no comecinho. O Alzheimer é a principal causa de demência que existe no mundo. Então, acho que alguns conceitos são importantes de serem explicados também. Primeiro de todos, o que é uma demência? Então, uma demência é um termo mais genérico, em que a gente usa para explicar quando aquele indivíduo possui algum sintoma cognitivo, dificuldade de memória, dificuldade de aprendizado, dificuldade no raciocínio, mas que já está num grau tão intenso que compromete a capacidade daquele indivíduo de funcionar, de viver de maneira independente. Ou seja, aquela pessoa, ela tem algum sintoma, um esquecimento, uma dificuldade de raciocínio, e que começa a interferir nas suas atividades. Então, ela precisa de ajuda de outra pessoa para cuidar do seu dinheiro, para sair de casa e fazer uma compra, para fazer um pagamento de uma conta no banco. Então, isso a gente chama de demência. E Alzheimer é a principal causa de demência, né? Então, além do Alzheimer, existem outras causas de demência também no mundo, como a demência com corpos de Levy, demência frontotemporal, mas Alzheimer. Então, mais da metade dos casos de demência do mundo são da doença de Alzheimer. E aí você tinha me perguntado o que é que a gente tem, talvez, de sintomas mais iniciais, não é isso? Então, a forma mais típica da doença de Alzheimer, ela é uma forma que costuma acontecer em pessoas de mais idade. Então, pessoas com mais de 70, 75, 80 anos. Eu acho que o sintoma mais clássico e mais inicial é o sintoma do esquecimento.
a perda de memória, uma memória que a gente chama de mais recente. Então, aquelas pessoas são pessoas que, curiosamente, vão falar muito bem de eventos que aconteceram anos, décadas atrás, vão ser capazes de contar desses eventos com uma riqueza de detalhes imensa, mas vão ter muita dificuldade de lembrar de coisas que aconteceram nas últimas horas ou últimos dias. Então, eles vão contar daquela festa de aniversário de 15 anos, mas não vão conseguir lembrar do que é que comeram no dia de ontem ou de alguma conversa que fizeram nas últimas horas. Então, vão se tornar pessoas, às vezes, mais repetitivas, que perguntam a mesma coisa várias vezes, ou que contam a mesma história várias vezes. E vão começar a apresentar dificuldade em cuidar das suas coisas. Vão precisar de ajuda para lembrar de tomar os remédios, vão precisar de ajuda para cuidar do seu dinheiro, já não conseguem mais ir receber o seu benefício no INSS, não vão conseguir mais fazer uma transação, pagar uma conta sozinho, precisa, às vezes, de algum acompanhante para estar junto para fazer essas coisas. Doutor, nesse caso, né, qual que é a importância do diagnóstico precoce? Já quando a pessoa começa a apresentar esses primeiros sinais, esses primeiros sintomas. Então, Ana Paula, acho um passo extremamente importante na história dessas pessoas é o reconhecimento precoce. Então, é importante que a gente entenda que durante o envelhecimento normal, existem várias alterações, mas a demência, o Alzheimer, não é uma alteração esperada durante o envelhecimento normal. Então, a gente tem que entender que o Alzheimer, a demência, sempre é considerada uma patologia. Sempre é um processo anormal durante o envelhecimento. Então, é importante que a gente entenda que o idoso não é para estar sozinho, precisando de ajuda de alguém para tomar o remédio, precisando de ajuda de alguém para conseguir sair de casa só. Isso não é o envelhecimento normal. Isso é um envelhecimento patológico. Então, a partir do momento que se reconhece que essas pessoas estão ficando numa situação desse tipo, isso é importante que essas pessoas procurem um atendimento médico para que seja feita toda uma consulta, o reconhecimento precoce, uma investigação, consequentemente um diagnóstico precoce dessas pessoas. Hoje em dia nós temos medicações que podem ser utilizadas para tratar, para retardar a progressão dessas condições. Doutor, é possível uma pessoa mais jovem, por exemplo, com 40, 50 anos, já começar a apresentar esses sinais de Alzheimer? Então, Ana Paula, é possível, certo? Mas como eu comentei agora há pouco, as formas mais comuns da doença de Alzheimer são formas que se aproveitam do envelhecimento. Então, acontece em pessoas já com mais de 70, 75 anos. Existem algumas formas atípicas e raras da doença de Alzheimer, que essas sim costumam ter um componente genético mais importante, ou seja, mutações em genes específicos, que passam de pai, de mãe para filho, e que sim podem se manifestar em idades bem mais precoces, como 40, 30, 50 anos. Isso pode acontecer, mas isso é uma parcela muito pequena dos casos. Eu estava pesquisando, né, sobre o assunto e eu vi que o Alzheimer ele pode ter diversas fases. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho quais são essas fases, como que elas se apresentam. Então, a gente costuma dividir o Alzheimer e algumas outras demências em basicamente três fases, né? A fase leve, uma fase moderada e uma fase, digamos, mais avançada. A fase leve, a gente entende que é a fase onde o quadro demencial ele está começando. Então, são aqueles indivíduos que vão começar a ter as dificuldades. Então, aquele senhor de 75 anos, que até então conseguia pegar um ônibus para ir receber o seu benefício sozinho, mas ele começa a se atrapalhar, ele chega lá e não consegue mais mexer na máquina do banco, ou ele sai de casa e acaba se perdendo num trajeto que habitualmente fazia, ou em vez de tomar o remédio de manhã, de tarde, de noite, ele se confunde qual comprimido tomar de manhã, qual tomar de tarde. Isso mostra, então, uma fase leve. Mas esses indivíduos ainda conversam, esses indivíduos ainda conseguem fazer muitas coisas dentro de casa. Em uma fase mais moderada da doença,
essas pessoas, via de regra, já não conseguem mais fazer nada fora de casa sozinhas. Mas ainda conseguem ajudar em alguma atividade de casa, na luta de casa, conseguem ajudar a preparar uma refeição mais simples, conseguem ainda manter os cuidados de higiene pessoal. E já numa fase mais avançada do Alzheimer, essas pessoas acabam precisando de ajuda, inclusive, para tomar um banho, para se limpar depois que fazem suas necessidades, precisam de ajuda para trocar de roupa, né? E nas fases mais finais acabam precisando de ajuda para conseguir comer, já não conseguem mais andar sozinhas. Então é uma doença que a gente entende que é uma doença degenerativa, em que o cérebro ele vai se atrofiando cada vez mais. E à medida que esse cérebro vai se atrofiando, essas dificuldades vão aparecendo e vão se tornando cada vez mais significativas. Doutora, a gente ouve as pessoas falando, né, que parte ali do cérebro já morreu, é isso mesmo? A doença, se a gente for olhar o que é que está acontecendo exatamente dentro do cérebro dessas pessoas, então algumas proteínas começam a se acumular de maneira anormal no cérebro dessas pessoas. E esse acúmulo dessas proteínas começa a levar a dano dos neurônios, que são as células que a gente tem do nosso cérebro. Então esses neurônios vão sofrendo dano, esses neurônios acabam, porventura, morrendo, e então o cérebro começa a se atrofiar. E isso que vai levar aos sintomas cognitivos, os sintomas do paciente. E que isso vai acontecendo de uma maneira progressiva. Bruno, alguma pesquisa já conseguiu aí chegar mais próximo sobre a causa da doença? Ou isso ainda está sendo muito estudado, ainda é um pouco um mistério, né? Ana Paula, a gente entende, né, o entendimento mais atual que a gente tem da doença é que ela ocorre pelo acúmulo anormal de duas proteínas, né? Então a gente chama da proteína beta-amiloide e da proteína dinomital. Essas duas proteínas que acabam se acumulando de maneira anormal no cérebro dessas pessoas, em algumas regiões específicas, de maneira progressiva, isso leva, em última instância, ao comprometimento na cognição e ao quadro demencial. Doutor, quais são os tratamentos mais indicados no caso do Alzheimer? Hoje em dia, Ana Paula, a gente, infelizmente, ainda não existe nenhum tratamento curativo da doença, né? Então, eu não tenho um remédio, um antibiótico que eu possa tomar e ficar curado do Alzheimer. Isso ainda não existe, infelizmente. Nós temos medicações que ajudam no controle dos sintomas, então, ajudam a retardar a progressão da doença. É uma doença neurodegenerativa, que o cérebro ele vai se atrofiando de maneira gradual, a doença vai avançando ao longo dos anos. Costuma ter uma progressão lenta, mas ela sempre vai avançando. E os remédios que a gente tem disponíveis são remédios que ajudam a retardar a progressão dessa condição. São remédios que a gente tem, inclusive, disponíveis pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, o governo dá essas medicações de forma gratuita naqueles pacientes que realmente possuem diagnóstico. Então, por isso que o reconhecimento dos sintomas e o diagnóstico precoce é importante. Quanto mais cedo a gente começa a tratar, maior o benefício que essas pessoas podem ter com os medicamentos. Com certeza. Falando ainda do diagnóstico, né, precoce, como esse diagnóstico ele é feito? Eu acho que o principal passo, Ana Paula, vai do reconhecimento das pessoas próximas àquele indivíduo que está começando com o quadro de um Alzheimer a reconhecer que tem alguma coisa diferente. Então, como eu falei antes, não é normal o idoso ficar sentado numa cadeira o dia todo sem conseguir fazer nada só. Então, lembre que aquele idoso, ele 10, 15 anos atrás, ele fazia tudo sozinho, saía de casa, fazia compra, ia receber seu dinheiro, conseguia comprar uma coisa sozinho. Então, a partir do momento que ele começa a ter dificuldade em fazer essas coisas sozinho, isso já deve ser um sinal de alarme para que a gente perceba que tem alguma coisa diferente. E esse seria o momento ideal para que a gente procurasse o atendimento médico. Então, esse diagnóstico ele é feito muito através da consulta médica, né?
em que o profissional vai fazer algumas perguntas, vai fazer alguns testes para avaliar como é que anda a cognição desses indivíduos, e precisa ser feito também alguns exames complementares, tá? Então, alguns exames de sangue e algum exame para a gente avaliar como é que está a estrutura do cérebro. São todos exames disponíveis também do ponto de vista de saúde pública e saúde privada, tá? Então, é um diagnóstico que não costuma ser muito complexo e nem demandar de nenhum exame mirabolante que a gente não encontra com facilidade. Agora, doutor Bruno, acho importante a gente falar aqui o que nós já podemos fazer hoje para evitar o Alzheimer de amanhã. O que as pessoas que estão acompanhando o programa já podem começar a incluir na rotina, que é imprescindível. Perfeito, Ana Paula. Então, de fato, tem muita coisa. Eu só queria ressaltar que acredito que tem muita gente ouvindo a gente que às vezes acha que o Alzheimer é uma doença rara, mas na verdade o Alzheimer ele não é tão raro assim. A gente tem dados, inclusive da nossa população brasileira, que 10% da nossa população acima de 60 anos de idade possui alguma demência. Então a gente está falando no Brasil em torno de mais ou menos 2 milhões de pessoas com alguma demência. E a principal causa das demências é o Alzheimer. Então é muita gente, muita gente. E se a gente pegar todas essas pessoas que possuem uma demência, 90% dessas pessoas ainda não têm um diagnóstico. Ou seja, ainda não foram diagnosticadas e ainda não estão sendo tratadas. Então, acho que o primeiro passo é do reconhecimento. E aí você me perguntou agora há pouco o que é que a gente pode fazer para tentar evitar isso, né? Nós temos vários trabalhos, né, na literatura científica que mostram que até 50% dos casos de demência no mundo, incluindo o Alzheimer, poderiam ser evitados se a gente conseguisse controlar uma série de fatores de riscos. Dentre eles, controlar a baixa escolaridade na infância, se a gente conseguisse controlar a hipertensão arterial, a pressão alta, o diabetes, o colesterol alto, se a gente conseguisse tratar de maneira adequada aquelas pessoas que têm depressão, evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, tá? Evitar tratar a obesidade. Então, se a gente conseguisse tratar 14 fatores de risco, como incluindo esses que eu comentei com você, a gente conseguiria prevenir aproximadamente 50% dos casos de demência no mundo, né? Então, não é uma coisa só que a gente faz, né? Mas é um conjunto de medidas que a gente pode fazer, desde medidas individuais, né? Como passando por medidas talvez de saúde pública, né? O controle da baixa escolaridade. Então, isso tudo poderia evitar muitos casos de demência e de Alzheimer. Por que o senhor acredita que estão tendo muitos casos agora de Alzheimer? É porque antes não era diagnosticado e agora eles são? Isso está relacionado a alguma outra coisa? É a nossa estilo de vida, alimentação? Eu acho que existem algumas coisas envolvidas, Ana Paula. Então, primeiro que a gente tem uma população que está envelhecendo mais, né? Então, como eu comentei agora há pouco, o Alzheimer é uma doença que ela não é causada pelo envelhecimento, mas ela se aproveita do envelhecimento. Então, essas proteínas, elas vão se acumulando cada vez mais de maneira normal com o processo de envelhecimento, né? Então, antes a gente tinha uma população que morria com 40, 50 anos. Hoje a gente tem uma população que vive até seus 70, 80 anos. Então, doenças que antigamente a gente não ouvia falar tanto, hoje a gente ouve falar mais por conta disso. Mas muito do que a gente está vendo nesses últimos 20, 30 anos não é pelo aumento da sobrevida, porque isso talvez não tenha mudado tanto de maneira significativa nos últimos 15, 20 anos, mas mais pelo reconhecimento dessa condição. Então, a gente entende por que ela acontece, a gente entende em quem que é mais comum dessa condição acontecer, e a gente sabe os sinais. Então, a gente consegue conversar com a população para que se torne mais atenta ao reconhecimento precoce dos sinais, que procure o diagnóstico. Mas te lembrando novamente que no nosso Brasil, 90% das pessoas com demência ainda não tem diagnóstico. Então, é muita gente.
Então, a gente ainda precisa conscientizar cada vez mais para que esse diagnóstico, esse tratamento possam ser feitos de maneira adequada. Aproveitando, doutor, essa fala sua sobre conscientização, exatamente por isso que a campanha Fevereiro Roxo ela é tão fundamental, né, para a população, para divulgar essas informações. Eu queria saber o que o senhor também acha disso, dessas campanhas serem feitas aí todo ano para reforçar sintomas, diagnóstico precoce. Acho que a importância dessas campanhas, Ana Paula, é justamente da gente conscientizar, né? Porque o paciente, muitas vezes, que tem um Alzheimer, que tem uma demência, ele vai ser levado na consulta por familiares, por pessoas que estão próximas a ele. Então, vai partir do reconhecimento dessas pessoas da família, desses amigos, das pessoas que estão ali convivendo próximo, de reconhecer que tem alguma coisa diferente acontecendo para que possam levar ao atendimento médico. Então, acho que é importante que a gente divulgue cada vez mais o que é, quais são os principais sintomas e quando que a gente tem que ficar atento à possibilidade desse diagnóstico. Doutor, uma dúvida bastante recorrente quando surge esse assunto, as pessoas sempre perguntam, mas a gente tem que exercitar o nosso cérebro, sempre estar lendo muito, fazendo palavras cruzadas, quebra-cabeças, isso realmente funciona? Então, dentre aqueles fatores de risco que eu te falei, né, então, tanto a atividade física como a questão da escolaridade, isso são coisas que influenciam. Então, pessoas, principalmente mais de baixa escolaridade, elas têm o que a gente chama de uma menor reserva cognitiva, certo? Então, o fato de você estar estimulando, isso sim, isso ajuda. Doutor Bruno, e como que a gente pode ajudar uma pessoa, um familiar, um conhecido que já se encontra com esses sintomas aí, seja iniciais ou já mais avançados, do Alzheimer? O que a gente pode fazer? Eu acho que o primeiro ponto é, se não tiver um diagnóstico, se não tiver ainda passado por uma consulta médica, uma avaliação especializada, eu acho que isso precisa ser feito, né? Então, isso pode ser começado desde o posto de saúde mais próximo da casa, com o médico de família, né? Inclusive passando pelos especialistas, como neurologistas, os geriatras e os psiquiatras, que são os profissionais que estão mais capacitados para atender as pessoas com essas condições. Então, acho que com essa avaliação inicial, com um diagnóstico, a gente pode começar um tratamento que ajuda a melhorar os sintomas cognitivos, às vezes algumas alterações de comportamento que aparecem e tendem a retardar a progressão da doença. Doutor, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Saúde é Vida. Muito obrigada pela disposição. Eu que agradeço o convite. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada também ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.